Imagina você tá levando a sua vida normalmente, quando de repente você é envolvida na separação, no divórcio da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe. Pois é, como a gente sabe, a separação dos dois aí se tornou o assunto mais falado do Brasil nos últimos tempos. Principalmente aí porque divórcio, fim do casamento, é uma coisa que atinge muitas pessoas. Você provavelmente que está assistindo vive um casamento ou já viveu um e passou por essa situação toda. E deve provavelmente já ter passado aí por alguma acusação ou já ouviu falar aí que seu parceiro ou parceira tinha uma amante, né? Pois é esse o caso da Carol Geres. A Carol Geres, ela quebrou o silêncio depois que ela foi apontada como a amante do Zé Felipe pelo colunista Erlan Bastos, do portal Em Off. E claro, ela acabou se pronunciando sobre esse assunto, já que na internet ela começou a receber ataques, ela começou a receber aí críticas na web e até mensagens um pouco pesadas, por conta aí que muita gente começou a acreditar que ela poderia ser o pivô do fim da relação da Virgínia Fonseca com o Zé Felipe. Até então, a gente tinha a notícia de que o fim do casamento da Virgínia Fonseca com o Zé Felipe se tratava somente do distanciamento, da falta de comunicação que eles tinham. Embora essa falta de comunicação soe meio confusa, né, gente? Porque 3 filhos e falta de comunicação, como assim? Enfim, vamos aos fatos. A Carol Geres, bailarina aí do Zé Felipe, se pronunciou depois de ela ter sido apontada como a amante do Zé Felipe. Ela disse: Gostaria só de falar uma coisinha com vocês, que acho que vocês já esperam. Que no caso são essas mentiras que andam acontecendo e que todo mundo já sabe que é mentira, mas quer tentar alimentar isso como se fosse uma verdade. Pois é, só desse desabafo dela a gente percebe que está afetando a vida dela, principalmente a vida emocional. Se ela está tendo que vir a público comentar sobre esse assunto, quer dizer que uma parcela está acreditando que de fato ela seria amante do Zé Felipe e que ela poderia aí ser um dos motivos do fim do casamento. Mas a gente está dando a oportunidade de fato para que ela, apontada como amante, dê aí o seu posicionamento? A gente acaba vendo o lado dessa pessoa? Ou a gente só acaba acreditando aí em alguns rumores que não tem comprovação até então sobre esse assunto? Eu falo isso porque ela voltou a dizer o seguinte: eu ando recebendo muitas mensagens maldosas, tanto eu quanto a minha família e o meu relacionamento. Agora você pensa só, uma mulher, bailarina do Zé Felipe, que tem uma família, tem um relacionamento, tá vivendo aí essa confusão que ela foi envolvida de uma forma totalmente assim absurda e confusa e que pelo visto, se depender da maneira que essas coisas seguirem, pode acabar até com o relacionamento dela. Ela nem esperava aparentemente por algo tão absurdo de viver nesse momento. Mas vale lembrar, a gente também, no caso, as pessoas que acompanham as notícias e também quem acaba produzindo as matérias, não tem necessariamente todos os dados, todos os fatos sobre o que de fato está acontecendo nesse casamento da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe. Recentemente, até um advogado do Zé Felipe e da Virgínia Fonseca, mas na verdade da Virgínia, se pronunciou dizendo que era absurdo, por exemplo, as acusações que a Virgínia Fonseca estava recebendo de que essa separação dela com o Zé Felipe era para proteger o patrimônio dela, por conta do depoimento que ela deu lá em Brasília, você lembra? Pois é, o advogado já desmentiu isso. Parece que cada hora vai surgindo um novo detalhe sobre o fim desse casamento. E agora, recentemente, foi aí essa bailarina apontada como a amante do Zé Felipe.
E ela veio a público, como você viu, desmentir isso. Tanto que eu já tinha apontado em outro vídeo que eu não iria falar sobre esse assunto até ter uma prova, até ter um indício de fato. E agora a própria bailarina, que é apontada como amante, se pronunciou. E não foi só isso que ela disse que você ouviu agora há pouco. Ela ainda falou o seguinte, concluindo: não tá legal, não tá bacana. Achei que, com o passar dos dias, ia cair no esquecimento, mas infelizmente não aconteceu. Criaram uma mentira aqui, outra ali. Isso foi acumulando. Mas você nem tem muito o que dizer, porque não aconteceu nada, nem teve envolvimento com nada. É isso, são muitas mentiras. Pois é, pelo menos aí pelo lado da bailarina, ela afirma categoricamente que ela não tem nada a ver com o Zé Felipe. E vamos combinar, para quem acompanha aí, para quem sempre acompanhou a vida do Zé Felipe e da Virgínia Fonseca, seria muito difícil acreditar que de fato o Zé Felipe poderia trair a Virgínia Fonseca. Não estou falando que ele é uma pessoa que não erra, que nunca seria capaz disso, colocando aí minha mão no fogo por ele, nada nesse sentido. Mas a gente percebia, pelo menos nos vídeos que eles gravavam, que eles realmente pareciam estar extremamente apaixonados. Inclusive, enquanto eu estou falando aqui e passou algumas imagens na tela de momentos da Virgínia e do Zé Felipe, a gente percebe aí que os dois pareciam estar muito apaixonados. Só que também é aquela coisa, né? Vamos combinar. Às vezes as pessoas nas redes sociais acabam mostrando somente o que elas querem. Você, por exemplo, você mostra aí o seu lado negativo nas redes sociais? Você costuma desabafar? Você costuma colocar para o público que te acompanha nas redes sociais o que acontece de errado na sua vida? Não, né? A gente acaba só colocando o lado positivo. Então, meio que dá para entender a gente nunca ter ficado sabendo sobre esse tipo de coisa, mas também a gente levava muito em conta de que tudo que Virgínia Fonseca e o Zé Felipe estavam demonstrando era de fato real. Sem contar também, né? Vamos lembrar que eles dois tiveram 3 filhos: Maria Alice, Maria Flor, e se eu não estou enganando, se eu não estou me confundindo no caso com o nome do terceiro filho, é José Leonardo, que inclusive eu acho que é aí uma homenagem ao Leonardo, pai aí do Zé Felipe. A gente precisa pensar de forma séria se acaba dando muita visibilidade para alguns rumores que a gente não tem comprovação de fato se aquilo aconteceu ou não, como é o caso dessa moça, dessa bailarina apontada aí como a amante do Zé Felipe. Ela veio a público, como você viu aqui na declaração dela, dizer que não, é tudo mentira. Ela não é amante do Zé Felipe, ela achou que não precisava falar sobre isso, já que era uma mentira, mas que, como você percebe, ela precisou vir a público para falar sobre o assunto e desmentir, porque já está afetando demais a vida dela nesse momento. De forma séria, qual que é a sua opinião vendo tudo isso? Você acredita na palavra da bailarina? Apesar da gente, de fato, até o momento, só ter oficialmente que o fim do casamento da Virgínia Fonseca com o Zé Felipe se deu pela falta aí de proximidade entre os dois, né? Porque foi apontado que eles estavam tendo um distanciamento emocional. Esse basicamente foi o anúncio oficial. Houve um distanciamento emocional e eles acabaram se separando. Mas você acredita? Ou você acredita aí nesses outros rumores, como dessa bailarina apontada como amante, ou até com uma outra acusação que o advogado da Virgínia Fonseca já rebateu, dizendo que não, a separação não é uma jogada de marketing, não é nada aí envolvendo como foi apontado, como ela foi acusada, a Virgínia, de estar se separando nesse momento para proteger os bens dela por conta aí do depoimento que ela deu lá em Brasília há alguns dias atrás. Você acha aí que de fato a gente está tendo da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe
o anúncio oficial do motivo real do fim do casamento deles, ou você acaba acreditando aí nesses outros rumores, como uma amante ou como um fim do casamento falso nesse momento para se proteger o dinheiro da família e tudo mais? O que que parece mais real para você, mesmo aí que algumas dessas coisas não se tenham de fato tantas provas ainda? O oficial é pelo menos esse distanciamento. Mas isso chega de fato a te convencer? Ou você acha aí que o casal, ou melhor, ex-casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão escondendo alguma coisa de você?